Então vamos lá, gente. Vamos agora nessa aula dar uma olhada nos dispositivos dos embargos de declaração do novo Código de Processo Civil e logo em seguida nós vamos mostrar para vocês como fazer a petição dos embargos de declaração. Então vamos lá, sem mais delongas, os embargos de declaração eles estão no capítulo 5, né? 5º do Código de Processo Civil, artigo 1022, que diz o seguinte: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para qualquer decisão judicial, e aí envolve as sentenças e as interlocutórias também, tá? Quando o objetivo é esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição, quando for suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ser pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ele não se manifestou, no caso que nós citamos na aula passada, da situação em que a mulher tem direito ao dano moral e o juiz não se manifesta numa petição, embora pedido na petição inicial, ele não se manifesta sobre o dano moral. E para corrigir o erro material. Esse erro material, ele vem materializado em erros no nome das partes, no número do processo ou até mesmo de algum dispositivo que foi redigido incorretamente. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, o incidente de assunção de competência aplicável ao caso sobre julgamento. Eu tenho uma decisão repetitiva que reconhece o direito do dano moral à mulher vítima de violência doméstica e ele simplesmente, o juiz não se manifesta na sentença sobre esse assunto. Caso de omissão. Incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que vem a ser aquelas omissões, falta de manifestação sobre argumentos que são elencados pela parte, e a parte, então, elenca vários argumentos e o juiz só se manifesta sobre alguns deles, deixando de se manifestar sobre os demais. Bom, uma outra questão aqui: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Vimos que os embargos existe uma diferença do prazo recursal. Aplica-se os embargos o seguinte procedimento: o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso o seu eventual acolhimento implique na modificação da decisão. Então, aqui no Código de Processo Civil se diz expressamente que o contraditório existirá toda vez que o acolhimento vai implicar numa modificação da decisão embargada. Modificação da decisão embargada é amplo, né? Eu posso ter desde o reconhecimento de uma tempestividade que já havia sido decidida por uma intempestividade do recurso. Eu posso ter uma situação em que no embargo se prova a necessidade da perícia ou do oitiva daquela testemunha. Então, esse eventual acolhimento, se ele modifica a decisão embargada, eu necessariamente vou ter que dar oportunidade para a parte contrária para ela poder contrarrazoar os embargos, tá? É contrarrazoar mesmo. O juiz julgará os embargos no prazo de 5 dias. Uma das classes, alguém me perguntou, mas qual é o prazo? Prazo para julgamento dos embargos é em 5 dias. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa, na sessão subsequente, proferindo o voto, e não havendo julgamento nesta sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou contra a decisão unipessoal, proferido em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decide-los-á monocraticamente. Imagina a seguinte situação da nossa, sempre cito ela como a nossa relatora aqui,
Ela fez um acórdão que foi unânime, todo mundo decidiu com ela, só que o acórdão dela, por algum motivo, tinha alguma dúvida, alguma omissão, alguma contradição. Eu posso opor esses embargos perante a decisão dela? Posso. Houve um erro material dela na hora que ela prolatou o acórdão, eu vou então pedir para que seja corrigido. E aqui ele vai então dar provimento aos embargos para que a turma, a sessão, a Câmara se manifeste sobre aqueles embargos. É um procedimento simples e deverá ser feito dentro do prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do Código de Processo Civil, que é corrigir a dúvida, corrigir a omissão, etc. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas interrompe o prazo para interposição do recurso. Já explicamos para vocês o que é interrupção. Se a intimação foi em 1º de janeiro e eu usei 5 dias para os embargos, eu tenho mais 10 para entrar com recurso especial, recurso extraordinário. Tá? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Esse me parece ser, gente, o grande argumento para o efeito suspensivo. A regra será que os recursos não terão efeito suspensivo, mas quando houver probabilidade de risco de dano ou de difícil reparação, é com certeza no sentido de que o juiz ou o relator ou o ministro concederá efeito suspensivo aquele recurso para evitar o dano irreparável de difícil reparação. Fora isso, os recursos só terão efeito devolutivo e não se suspenderá a execução provisória da sentença. Tá? Atenção, uma questão aqui que está bem aqui, ó. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Isso foi estipulado pelo novo Código de Processo Civil porque nós víamos que eram patentes os casos de embargos protelatórios. Estava com embargo e dizia, olha, nesse acordo houve uma omissão. Depois se prolatava o acordo, agora houve uma obscuridade, tal. Aí depois houve um erro material e aí ele ficava embargando. Para evitar esse tipo de problema, nós então temos o Código de Processo Civil novo que estipula uma multa caso o embargo tenha caráter procrastinatório. Bom, vamos para cá? Vamos para cá para os embargos de declaração. Como fazer, essa segunda parte da aula é como fazer o embargo de declaração, né? Bom, primeiro você vai indicar o juiz do caso, fixado de acordo com a decisão embargada. Quem decidiu e cuja decisão tem omissão, obscuridade, dúvida, é o juiz do caso. O embargo vai ser para ele. Se for um juiz, embargo para o juiz. Se for um acórdão com omissão, obscuridade, o embargo do acórdão. Número do processo, fulano de tal, qualificação completa do embargante, pessoa física ou jurídica, já qualificado nos autos do processo tal,
com fundamento no artigo 1022 do CPC, vem opor embargos de declaração nos termos aduzidos. Veja que eu não coloquei a não da parte contrária. Prestaram atenção? Porque aí, esse embargo aí, já dá a entender e não tem um efeito modificativo. Ele vai dizer, ó, então vamos lá. Primeira coisa, tempestividade, eu tenho que provar que ele está sendo interposto no prazo de 5 dias úteis. Segundo, cabimento, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E eu tenho que provar que houve a omissão, a obscuridade ou erro. A síntese dos fatos. O Ministério Público promoveu uma ação penal ex delito, onde além da sentença penal condenatória pleiteava uma indenização por danos morais em virtude da violência doméstica. Vossa Excelência proferiu sentença condenando o acusado na pena tal, contudo, não se manifestou sobre o dano moral da vítima. Da omissão, da contradição, da obscuridade, do erro material e dos pedidos. Diante do exposto, aguardo o embargante e sejam os presentes embargos providos para que o acordo embargado seja complementado no tocante à omissão, contradição, obscuridade e erro. A explicar qual é. Requerer ainda a intimação do Ministério Público, caso haja necessidade, haja aí uma situação de interesse público. Nesses termos, pede deferimento, local, data, nome do advogado, e aí você matou a pau como fazer os embargos de declaração. Pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta?